Mas qual que era o texto bíblico? Era Mateus 6. Ali sobre sobre a ansiedade? Sobre o aquela... passarinho? Não, peraí, então. E do lírio do campo, não? Não. Tá aqui. Eu lembro dela. É aquela que... tá, que Jesus fala, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, aí tem mais Encontrei descanso para as vossas almas? Isso, Hoje de manhã eu gravei um vídeo sobre esse texto. Está tudo mudado. Eu orei por uma tia minha. Às vezes eu faço essa oração quando eu estou perto de alguém que precisa de oração. Conforme a pessoa está se sentindo, eu faço essa oração, né? Senhor, está escrito na tua palavra, né? Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Aí eu faço a oração e peço pela pessoa que está do meu lado. Então, porque às vezes a pessoa ela não tem entendimento que nem a gente, né? Que a gente, se eu estiver me sentindo sobrecarregado, oprimido, eu falo direto com Jesus, Senhor, está na tua palavra, é promessa. Então tira esse peso de mim, eu não quero isso sobre a minha vida, né? E se eu tenho fé, Ele faz, né? E só que tem pessoas comuns não conseguem fazer isso, elas não têm fé, né? Nem sabem que pode fazer isso, né? Às vezes, quando eu vou orar para alguém, eu faço essa oração. E aí tu ministrou o que, Vanessa? Que eu te cortei. Pastor Papagaio. É que nem o pastor falou, que geralmente a gente fala com peso, né? A gente fica com aquela preocupação dentro de nós e tal. Até eu tinha falado, contei até o testemunho do Theo, que eu lembro, quando o Theo deu uma gripe no Theo, uma gripe forte, daí ele começou a faltar, não a faltar, uma dificuldade de respirar nele, né? Chegava a afundar aqui as costelinhas dele. Aí a gente tinha levado para o hospital, foi aquele atendimento, né? Padrão do hospital. Aí chegou em casa à noite, ele estava bem ruim. Aí eu estava muito preocupada, né? E aquilo lá ficava me incomodando. Aí até que eu peguei e entreguei para Deus, né? Eu joguei para Deus, que disse, Senhor, a vida dele está nas tuas mãos, eu creio que o Senhor pode curar a vida dele. E nisso, aí o Senhor, Deus me deu uma paz dentro de mim, né? Eu estava muito preocupada. Aí eu fiquei em paz, eu pensei, o Senhor vai curar ele vai sair. E no outro dia ele acordou melhor. Aquela dificuldade que ele estava para respirar, ele já não tinha mais aquilo. Aí foi isso, que a gente às vezes fica com aquele peso, aquela dificuldade, aquela preocupação, aquela ansiedade, aquela perturbação em nós, às vezes a gente desconta nos outros, né? Até mesmo, em vez de a gente entregar realmente para Deus, né? Que ele sabe, né? Ele conhece o nosso coração e ele tem no controle de tudo, né? Era isso. Aí eu acho que o Anderson ele pegou o texto de Jonas 1. Escreveu. Foi Jonas 1. Existe uma oração que a gente chama de oração de entrega, né? Que é quando a gente realmente entrega nas mãos de Deus, né? Tem um versículo bem conhecido do Salmo 37 que diz, né? Entrega teu caminho ao Senhor, né? Confia nele e no mais ele fará. E eu aprendi que há tempos atrás que a gente não tem que entregar só o caminho, tem que entregar tudo, né? Entregar tudo, entregar minhas preocupações, entregar minha vida, entregar minha família, entregar o caminho, entregar tudo nas mãos dele, né? E deixar que ele cuide e confiar que ele está cuidando bem, né? Não sei se eu já contei aqui para vocês, eu já falei em alguns cultos, durante muito tempo eu tinha uma foto na minha carteira, agora não está mais ali, ela desapareceu, não ia mostrar para vocês. Eu tinha uma foto que eu ganhei, eu tenho uma filhada, filha do pastor Macrodes, que é a Sara, vocês conhecem a Sara. Eu tinha uma foto que a Sara me deu quando ela era criança ainda, hoje já é uma moça, né? Ela me deu uma foto de um bebezinho numa mão grande, assim, numa mão gigante. Aquela mão gigante assim, segurando o bebezinho. E aí estava escrito assim, Dindo, né? Nunca se esqueça que você está sempre nas mãos de Deus. E eu tinha aquela foto muito tempo na minha carteira. Toda vez quando eu abria a carteira, eu via aquela foto ali, eu já na hora me lembrava, pô, não esqueça, tu está na mão de Deus, né? A gente costuma dizer assim, né? Jesus está no barco. Se eu estou no barco com Jesus, na hora não preciso me preocupar, na hora certa ele acalma a tempestade. Se eu estiver passando por uma tempestade,
Só que são coisas que a gente sabe, mas que a gente tá sempre, tem uma necessidade de estar sendo constantemente lembrado. Lembrado que eu estou no lembrado, né, que eu estou no barco com ele, e lembrado que eu estou na mão dele. Se eu realmente sigo a ele, se eu realmente ofereci minha vida a ele, eu estou na mão dele. E tudo que acontece é com a permissão dele, e eu tenho que confiar. Né? Eu falava no culto domingo lá em Canarinha, um exemplo que eu gosto muito de dar, né? Quando as crianças, você já tem filho que deve ter passado por essa experiência, que é o mais velho, né? Quando tu leva, a primeira vez que tu leva um menino, um bebê, uma criança, perdão, no mar, primeira vez que tu leva, geralmente depende de criança para criança, mas quando ela vê a onda, ela tem medo. Ela não tem coragem de ir para dentro, ela fica brincando ali no rasinho. Tem criança mesmo que conforme vem a onda, ela até foge da onda, né? Depende de criança para criança. O Levi no começo tinha medo. Mas depois que tu leva a segunda vez, leva a terceira, ele já vai perdendo o medo. Né? E quando perde o medo de vez, eles começam a ir para o fundão. Né? O Levi hoje com 9 anos, ele quer ir lá para o fundão comigo e ele vai até onde não dá pé, ele quer ficar lá. Né? Só que comigo do lado, é claro. Né? E não tem mais medo. Então assim é Deus, né? Em relação a nós. Ele quer que a gente perca o medo, independente da dificuldade que venha, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela familiar, seja uma dificuldade de doença na família, né? Que nem o meu irmão, pastor Michael, passou um cortado, né? Com a filha com câncer, né? Com leucemia. Mais de 2 anos levando ela para o hospital infantil para fazer quimioterapia e aqueles procedimentos, né? Então são provações da vida. Né? E eu tenho que estar preparado para essas provações. A Bíblia diz que elas vêm. Tomara que Deus nos guarde delas, mas às vezes vem, e quando vem, eu tenho que estar preparado. E é nessa hora que eu preciso me lembrar que Jesus está no barco, é nessa hora que eu preciso lembrar que eu estou na mão dele, e que se eu afundar, assim como ele estendeu a mão para Pedro, né? Quando Pedro ia afundar, aquela passagem que Jesus estava andando sobre as águas e Pedro pediu também que ele queria andar sobre as águas. Tu quer mesmo? Então vem. E ele começou a andar sobre as águas, só que chegou uma hora que ele teve medo e começou a afundar. E aí Jesus estendeu a mão. Assim com a gente também. Se ele perceber que a gente vai afundar, ele estende a mão. Ele sempre estende a mão. Mas por que às vezes ele parece que demora para estender a mão? Porque Deus ele está interessado, ele sempre está interessado e sempre vai estar interessado a nos levar para um nível de fé mais alto. E não tem como a gente ir para um nível de fé mais alto, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus, o nosso nível de fé é algo muito importante para Ele. Ele quer que a gente seja considerado realmente filhos e filhas de fé. Só que para isso acontecer, não tem outro jeito, eu vou ter que passar por testes. Como é que a minha fé vai aumentar se eu não passar por um teste de fé? Isso aí que tu passou foi um teste de fé. E só tem um jeito de passar por um teste de fé. Eu tenho que passar por ele, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou entregar na mão de Deus como tu fez. E aí quando tu vê o agir de Deus, ou simplesmente a paz que Deus vai te dar, aí daqui a pouco chegou no outro dia, ou daqui a 2 dias o teu filho estabilizou, está tudo bem com ele, aí tu viu, né? Toda aquela ansiedade foi em vão, aquele medo foi em vão, aquela preocupação era em vão, era mais um teste que Deus queria realmente que eu orasse, Deus queria que eu confiasse, Deus queria que eu exercesse a minha fé. Né? Porque se nós, que somos considerados pessoas de fé, se a gente não tiver preparado para lidar com esses testes, que diferença que a gente tem para uma pessoa comum? Não tem diferença nenhuma. Por que uma pessoa vai aceitar um convite para vir numa célula? Por que ela vai aceitar um convite para ir num culto? Se a gente for igual a elas. Se na hora da dificuldade nós fazemos a mesma coisa que as pessoas fazem, né? Vão para o boteco tomar cachaça. Não é para esquecer dos problemas. Eu vou tomar uma cachaçada que eu vou esquecer. Ele não sabe entregar para Deus o problema. Então ele vai lá para o boteco, toma uma cachaçada e que ele esquece de tudo. Né? Só que nós não.
Mas eu não vou tomar cachaçada para esquecer do meu problema. Eu vou recorrer ao Deus que resolve o problema. Amém? Então é assim que funciona. Então nós somos diferentes. Né? Nós temos uma outra maneira de encarar os nossos problemas. E é por isso que nós devemos ser conhecidos lá fora. Né? E quando nós acumularmos mais testemunhos como esse, né? Tu vê que passou um dia, passou dois, meu filho, tudo bem com ele, ele foi curado, Deus trouxe uma solução, que muitas vezes pode ser até através do médico mesmo, pode ser até através de uma medicação, que Deus também deixou os médicos, mas a solução chegou. Então, o acúmulo dessas experiências é que vão dar para a gente a autoridade para poder daqui a pouco compartilhar esses testemunhos com as pessoas lá fora. Né? Porque elas precisam ver a diferença que há em nós. Né? Tem um texto na Bíblia que eu acho muito bacana, que está em Romanos, né? Romanos 8, fala assim, ó, Romanos 8, 18. Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu acho tremendo esse versículo aqui. Ó. Olha o que está escrito aqui. Ó. A ardente expectativa da criação. O que é a criação? Criação é tudo aquilo que Deus criou. Aqui está falando das pessoas. Todas as pessoas que Deus criou. Então ele está falando que todas as pessoas que Deus criou, a criação, ela tem uma ardente expectativa. Que ardente expectativa é essa? Ela está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Isso aqui é tremendo, isso aqui. O que está dizendo aqui? Está dizendo que o mundo lá fora, eles têm uma expectativa. Como que a gente vai reagir diante da crise? Como que eu vou reagir diante de uma doença? Como é que eu vou reagir diante de um problema? Será que eu vou reagir igual a eles? Vou para o boteco encher a cara? Vou voltar para as drogas? Ou eu vou chegar para eles, não, fica tranquilo, qual que é o teu problema? É doença? O teu filho está doente? Qual que é o teu problema? É financeiro? Qual que é o teu problema? O teu casamento está por um fio? Fica tranquilo não, não fica nervoso não, fica calmo, vamos orar. Deus tem solução. Para mim ele resolve, vai resolver para ti também. Então as pessoas lá fora eles querem ver essa segurança. Né? Nós precisamos transmitir essa segurança para elas. E à medida que elas verem essa segurança que nós temos, né? Essa paz que nós temos, elas vão querer o Deus que a gente tem. Elas vão querer. Porque muitas vezes essas pessoas até dizem que tem Deus, né? Mas na hora da dificuldade, cadê o Deus? Né? Cadê o Deus? Se eu tenho que ir para um boteco encher a cara, onde é que está Deus nessa história? Né? Então, muita gente fala que tem Deus, mas na hora do vamos ver, a gente vê que é um Deus muito distante. Né? E nós não podemos nos comportar da mesma forma, porque nós caminhamos com Ele, né? Nós sabemos que Ele está com a gente, nós temos acesso a Ele, Ele é real, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Amém? Já deu uma pregação, né? Não precisa mais nem pregar hoje. Fala tudo. Vou separar uma música aqui para a gente adorar. Mas é isso. Até nas pequenas coisas Deus faz a diferença. Em tudo. Oi? Até nas pequenas coisas, tudo Ele faz a diferença. Deus. Sim. Ele é real, né? E uma palavra, né? O apóstolo Leandro ministrou lá no segundo dia. Eu estou editando agora as mensagens do segundo dia do Encontro das Águas, aí está tudo fresquinho na minha mente. Né? Ele ministrou muito, né, sobre a dependência.
E esse assunto é um assunto que Deus ministrou muito comigo nos primeiros anos de ministério. Muito, muito. Eu cheguei a escrever alguns devocionais. Eu tenho guardado lá em casa os cadernos, né? Só sobre a dependência. Né? Eu cheguei à conclusão, né, que a dependência, a palavra dependência, é o melhor sinônimo para a palavra humildade. Né? E humildade é o que Deus mais quer de nós. E se humildade e dependência é a mesma coisa, não tem, resumindo, não tem como a gente se tornar pessoa humilde se eu não viver uma vida de dependência de Deus. Só que a nossa alma não quer depender de Deus. Nossa alma não quer que meu filho fique doente para mim poder depender de Deus. Deus faz alguma coisa. A minha alma não quer que eu tenha uma dificuldade financeira para mim poder dobrar o joelho, Senhor, me livre dessa dificuldade financeira. Né? A minha alma não quer que eu pareça um problema no casamento ou um problema na educação dos meus filhos, que os filhos estão rebeldes, não querem saber de Deus, para mim ter que ir lá e depender e me ajoelhar, Senhor, por favor, né? Salva os meus filhos. Né? A gente quer que tudo aconteça perfeitamente. Os filhos sejam educados, o marido seja muito querido, amoroso, né? Apaixonado, a esposa apaixonada, todo mundo crente, né? Dinheiro no bolso, no banco, conta no banco recheada, ninguém doente. Meu, glória a Deus. Só que se fosse tudo assim, eu ia precisar orar, eu ia precisar buscar Deus. A tendência do ser humano não ora mais, não busca mais a Deus, não vai mais na igreja, dízimo então nem pensar, né? Então, se quando as coisas estão difíceis, o ser humano já relaxa, imagina se Deus resolver deixar tudo mil maravilhas. Aí acabou-se. Os crentes, uma maioria se desvia. Porque aí mesmo que não ora mais, aí que não faz mais nada. A Bíblia começa a criar paraíba. Então Deus, ele sabe o que fazer. Quando ele sempre vai deixar um espinhozinho na carne de cada um para a gente entender, Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. É assim que Deus faz. E tem gente que não tem crente que não tem um espinho na carne, não, tem mais de um. Tem até, como diz o apóstolo René, tem um espinheiro. Deus bota alguns espinhos na carne, né? Para que a gente realmente reconheça que sem Ele a gente não é nada. O Matheus foi cuidar dos baby. Eu acho que o Theo acordou. Vamos começar nós, né? Que na verdade a gente já começou, né? Fazer uma oração, eu separei um louvor aqui. Um louvor que fala dessa verdade que a gente estava comentando aqui, que a gente está nos braços dele, né? E se a gente está nos braços dele, eu não preciso temer o amanhã. Amém? Então, vamos orar primeiro. Vou pedir para a Vanessa orar, Vanessa. Ora pela nossa célula. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, pelos teus cuidados, pela tua misericórdia sobre a nossa vida. Obrigada, Pai, por mais uma célula, Senhor. Obrigada por cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor venha inclinar nossos olhos, nossos ouvidos, Senhor. Estar atentos à tua palavra, Pai. Guarda, Senhor, a tua palavra no nosso coração, Senhor. Que aqui venhamos te louvar, te glorificar, Senhor. Glorificar o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus, então, nessa canção aqui que o nome da música é Em Teus Braços, da Laura Solgueres. Toca essa no teclado também, Vanessa? Até essa semana eu tava... Tá mais na saudade dela, não? Eu tava ali tocando no teclado. Seguro estou nos braços
daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Sim, Senhor Jesus, nesse dia em que muitos comemoram o sábado do Senhor, Pai, que foi criado para que o homem tenha um dia de descanso e de adoração ao Rei, nós queremos declarar que Tu és o nosso descanso. Em Ti, nos Teus braços, nós podemos descansar. Conforme a Tua palavra que diz: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que o Senhor nos dará descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda,
é o meu descanso. Em teus braços 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 é o meu descanso. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Abba. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Abba. Sim, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque podemos descansar em teus braços, Senhor. Obrigado porque sempre que cairmos ou que recairmos, cairemos sempre nos teus braços. Essa graça que nos alcançou um dia e que nos alcança todas as manhãs, todos os dias. Obrigado por não desistir de nós, Senhor. Obrigado por ser o nosso Deus Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Podemos confiar que mesmo no vale de sombra de morte, ainda assim, até ali, a tua vara e o teu cajado nos consolam, Senhor. O Senhor é aquele que nos conduz a pastos verdejantes, que refrigera a nossa alma por amor do teu nome. Prepara uma mesa para nós e que faz o nosso cálice transbordar e que faz com que bondade e misericórdia nos alcance, nos sigam e nos alcance todos os dias de nossas vidas por causa de tua fidelidade, amor e misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por essa paz que o Senhor nos dá, que excede todo entendimento humano, Senhor. Obrigado pela tua palavra que diz que o Senhor conserva em paz aquele cuja mente está firme em ti. Nós estamos com a mente firmada, com o coração descansado na tua palavra. Cremos na tua fidelidade, Senhor. Por isso nós não vamos nos desesperar. Por isso nós não vamos nos preocupar com o amanhã. Os nossos olhos estão em ti. Nossa confiança e esperança não está no governo, não está nos políticos, não está naqueles que exercem poder. Nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra, que não deixará vacilar os nossos pés. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade, Senhor Jesus. Caio em tua graça, e caio de novo em suas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Se houver alguém aqui nessa noite precisando desse descanso, precisando dessa paz, em nome de Jesus, receba aí onde você estiver. Creia que Deus é real. Creia que Ele é fiel a todas as suas promessas. E se Ele prometeu paz, se Ele prometeu descanso, se Ele prometeu alívio, se Ele prometeu estar conosco ainda mesmo no vale da sombra de morte, creia que Ele é fiel a todas as suas promessas. Em nome de Jesus, receba o alívio da paz e do descanso do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, Ele é bom. Ele é bom. Amém? Como é que vocês estão aí? Como é que está essa família? Tudo sob controle por aqui? Semana a nossa amiguinha aí está bastante entrega? Ou deu uma diminuída, Matheus? Semana diminuidinho. Mas tá. Não tô reclamando aqui. Qual que foi? O cartão já está dentro? Mas não tô diminuindo muito não. Não, vi passar. Não dá pra reclamar também. Controle da porta. Essa semana surgiu um trabalho para mim lá em Blumenau, mas aí treinar uma pessoa, né, que queria ser distribuidor, né, mas é meio longinho pra gente, né. Aí acabei dizendo não. Um pouco fora de mão. Bastante. É, Uma horinha pra comer. ou mais, né? É Blumenau? É. É. Uma horinha sem trânsito. Pegar trânsito é 1h20, 1h30. Assim, tem que fazer, aí não é isso, tem que ir pra lá, tem que ir pelo menos umas 3, 4 vezes na semana para treinar a pessoa. Depois de treinar, daí tudo que tu vender, tu tem que ir lá para Blumenau fazer entrega, então, muito fora de bom. Você Brusque ainda teria um jeito, né? Mas Blumenau aí já tá bem. Tudo, como diz a Bíblia, né? Que ninguém que vai construir uma torre que não se assenta antes para fazer conta se vai dar jeito de terminar. Então, tudo na nossa vida, baseado nesse princípio que Jesus comentou, né? Tudo a gente precisa botar na ponta do lápis, né? Tem que ponto vale a pena, né? Tem coisas que não vale a pena, né? Pelo estresse, pelo cansaço, pelo tempo. Então a gente tem que... Deus não... Tem coisas que a gente ora, mas tem coisas que Deus deu inteligência pra gente também, né? Claro que a gente ora em todo tempo, né? Mas tem coisas que a gente... Vamos usar aqui o tique e o teco, né? E botar na cabeça para funcionar, né? Faz a conta, vale a pena? Não vale a pena? Nem perde teu tempo, né? Uma coisa que não dá. Mas Deus cuida da gente. De um jeito ou de outro Ele cuida. E a Vanessa, tudo certo? Os baby, então, foi só um sustinho, então? Chorinho. Está andando. Ela anda já uma pedação já. Tá andando? Ah, é. Pega um. Tão bonitinha, já estava acho com mais segurança. Andando já. E com a senhora, tudo bem? É. Sob controle?
Amém. Então eu quero deixar uma mensagem para vocês.